Shabbat Shalom a todos. Tema da mensagem de hoje, a prioridade das coisas. A prioridade das coisas. Pai, no nome de Yeshua Mashiach, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, Pai, sabendo diante de quem eu estou. E, Pai, eu peço a Ti que o Senhor capacite a minha vida através da Ruach HaKodesh a anunciar a Tua palavra. A Tua palavra, ela é verdadeira. A Tua palavra, ela está viva, ela é viva. E, Pai, eu peço a Ti que o Senhor fale com o Teu povo. Tu conheces, ó Pai, o que cada um necessita ouvir. O Senhor sabe, Pai, as áreas em que os meus irmãos precisam ser transformados, trabalhados. Que o Senhor possa, Pai, continuar a boa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas. É o que eu te peço. Fale conosco, Pai. Continua falando como o Senhor já tem falado. Yeshua Mashiach, que assim seja. Assim seja. Tema da mensagem, a prioridade das coisas. Nós vivemos em um mundo de coisas. E o dicionário nos traz o significado de coisas do seguinte modo: tudo que existe ou que pode ter existência, real ou abstrata. O que pode ser alvo de apropriação, como as minhas coisas e suas coisas. Um acontecimento também é nominado como coisa, como a ordem natural das coisas. E este mundo é nominado como o universo das coisas. Aprendemos a não priorizar coisas e sim pessoas. Nós aprendemos isso. E nesta paraxá nós poderemos ficar intrigados do motivo por que as coisas tinham que ser ungidas antes das pessoas o serem. É notável na porção da paraxá lida hoje, onde foi lido para nós, ali em Vaikra, Levítico 8, 1 a 11, a ordem das coisas, a ordem do acontecimento das coisas ali. No caso, me refiro aos eventos descritos nesta porção. Os Kohanim, sacerdotes, aparecem logo de princípio, ali no capítulo 8, mas não para serem ungidos, e sim banhados com água, depois vestidos adequadamente, e em primeiro lugar, as vestimentas descritas são somente do Kohen Gadol, como nós vimos, o sumo sacerdote Aharon. Contudo, na sequência da descrição, não é Aharon ungido, mas sim todo o Mishkan, o tabernáculo, e todos os seus utensílios. Somente então depois a unção vem sobre Aharon e seus filhos. Então, nós podemos ver na leitura que foi feito, Moshe chamando toda a congregação diante ali do tabernáculo e lavando Aharon, limpando ele, colocando então todas as roupas, todos os utensílios. Imaginem isso, ele sendo preparado para aquele momento, e quando ele estava pronto ali para ser ungido, então Moshe vai, deixa ele por um instante e inicia a unção de tudo aquilo que seria usado dentro do tabernáculo. Realmente é intrigante compreender quando é que espiritualmente as coisas vêm primeiro. Não é a vida humana muito mais do que qualquer coisa? E por qual motivo as coisas viriam primeiro, neste caso da unção, de unção? E a visão, irmãos, espiritual necessita ser compreendida se realmente queremos receber esta ministração da Ruach HaKodesh, porque Hashem deseja falar fortemente ao seu coração sobre todas as coisas que pode considerar serem suas. Gostaria de compartilhar com os irmãos um exemplo, um modelo claro da parte da Ruach HaKodesh sobre uma sala de cirurgia. Imagine os irmãos uma sala de cirurgia onde um paciente deverá utilizá-la com o risco de sua própria vida. A vida do paciente, com certeza, por certo, é mais importante que a sala de cirurgia. Porém, se aquele centro cirúrgico não estiver devidamente limpo, esterilizado, o próprio centro cirúrgico poderá ser a causa da morte do paciente por uma infecção. Creio que todos concordam com isso. Qualquer pessoa que já teve, um outro exemplo, a experiência de ir a um dentista
Se não foi o primeiro a ser atendido, já passou pela experiência de pedir em alguns minutos para que todas as coisas que seriam utilizadas ali fossem esterilizadas e que todas fossem substituído, esterilizado, e as porções a serem utilizadas estivessem devidamente higienizadas. Com o objetivo de quê, irmãos? O objetivo de não produzir infecção em nenhum paciente. Não é desta forma? Então nós podemos compreender aqui razoavelmente o princípio de que coisas vêm primeiro quando se trata de contaminações. O que Hashem deseja nos falar e que a Ruach HaKodesh possa ministrar em seu coração da necessidade da santificação das coisas que consideramos nossas, para que nós possamos verdadeiramente sermos ungidos diante dele, diante de Hashem. As coisas em nossas vidas que necessitam urgentemente serem consagradas, para que nós não percamos a oportunidade de unção diante dele. E a base e a essência deste pensamento, irmãos, está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18, que diz assim: por isto Adonai diz: saiam do meio deles, separem-se, nem mesmo toquem no que é impuro. Então eu mesmo os receberei. Na verdade serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz Adonai de Sebaot. Se tocarmos em coisas impuras, irmãos, e como este mundo possui tais coisas? Nós estamos cercados, rodeados, e mais coisas sendo criadas para fazer as pessoas impuras. E se nós, irmãos, tocarmos em coisas impuras, certamente nós não poderemos ser reconhecidos como filhos e filhas. Não poderemos ser ungidos. E neste quesito o mundo tem oferecido muitas coisas para nos desviar o povo dele do alvo da busca desta unção que eu desejo, irmãos, para a minha vida, e espero que todos também que estão me ouvindo possam desejar isto da mesma forma, tendo essa disposição diante de Hashem de buscar esta unção, porque, irmãos, nós não poderemos viver neste mundo sem esta unção. 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz: quanto a vocês, a unção do Messias que receberam do Pai permanece em vocês, para que não precisem de que ninguém lhes ensine. Ao contrário, da mesma forma que a unção do Messias, genuína, não falsificada, continua a ensinar-lhes todas as coisas. Assim permaneçam unidos com ele, como ele lhes ensinou. Irmãos, muitas pessoas distorcem, deturpam este texto de um modo lastimável até, considerando que não necessitamos que ninguém nos ensine coisa alguma. E o texto fala de uma unção que nos ensina a viver em santificação. E não existe ninguém que pode nos ensinar esta unção. Nós precisamos recebê-la, somente isto. Recebê-la. Se não houvesse a necessidade de ensino, por que Yohanan estaria escrevendo esta carta, ensinando aos irmãos esta verdade? Este texto, ele é sequencial, irmãos. Vejamos o versículo anterior, 1 João, capítulo 2, ainda agora versículo 26. Escrevo-lhes estas coisas a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. Preste atenção, irmãos, escrevo-lhes estas coisas a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. Existe um projeto, um investimento muito grande para enganar as pessoas. E o Hanan estava se ocupando com as distorções da verdade e dizendo claramente aos leitores da sua carta que a unção do Messias, Yeshua,
faria com que eles distinguissem claramente o engano da verdade. Irmãos, olha isso. A unção de Mashiach Yeshua faria com que eles distinguissem claramente, sem haver dúvidas, o engano da verdade. Sempre ouvimos, irmãos, sempre ouvimos neste ministério que a verdade, ela soa diferente. Ela soa diferente, mas somente a Ruach HaKodesh pode conduzir a sua vida na verdade sobre todas as coisas. Eu digo isto, irmãos, sobre os que pretendem enganar as suas vidas, roubar a sua santidade e fazer com que você jamais seja uma pessoa ungida em sua plenitude diante de Hashem. Irmãos, eu declaro pela Ruach HaKodesh com humildade no meu coração. Porque, irmãos, eu me encontro diante de igual prestação de contas, como cada um de vocês que me ouvem. Eu nunca em toda a minha vida pude observar tão grande contaminação no mundo, irmãos. Com um ódio crescente entre as pessoas, com uma inundação de notícias continuamente negativas de enfermidades, assassinatos. Porém, irmãos, nunca se aponta que forças malignas são a origem de tudo isso. Com mentiras avassaladoras, e em tudo isto nós já havíamos sido prevenidos, irmãos, profeticamente. Yeshayahu, Isaías, capítulo 59, 15. Falta honestidade, e quem abandona o mal torna-se um alvo. Adonai viu e ficou indignado por não haver justiça. Irmãos, esta semana eu estive conversando com um vizinho meu, um servo do Senhor, uma pessoa que busca servir ao Senhor. Quando nós nos encontramos, a única coisa que nós falamos é das Escrituras e nós somos muito edificados. E ele estava compartilhando comigo no início dessa semana que ele estava no estabelecimento comprando mantimentos para sua família, ele e sua esposa. E o ódio da pessoa que o atendeu, virando as coisas com muita raiva. E ele me compartilhando aquilo, se sentindo roubado até o seu vigor, as suas forças, e comentando, eu dizendo a ele: meu irmão, nós não sabemos o que as pessoas estão enfrentando e a assolação espiritual que está por trás dessa alma. Mas nós temos visto isso, irmãos, diante dos nossos olhos. Pessoas que corajosamente, irmãos, anunciam a verdade, estão como neste texto que nós acabamos de ler, enfrentando perseguições sem sentido, com toda a honestidade do meu coração, irmãos. Eu jamais imaginei que nós chegaríamos neste ponto tão rapidamente. E o princípio de toda esta contaminação se deu pelo manuseio das coisas não santificadas. Certamente existiam muitas tendas, irmãos, muitas tendas em Israel. Mas o Mishkan era diferente. Tinha que ser diferente. Ele era ungido. Certamente existiam muitos utensílios em Israel, irmãos. Mas tudo que pertencia ao serviço de Hashem era consagrado, era separado. A sua casa aparentemente pode ser como a do seu vizinho. Pense sobre isto. Mas ela precisa ser separada como Mishkan era. Lá não deveria haver coisas não ungidas. As suas conexões deveriam ser santas, os seus acessos à internet deveriam ser diferentes das pessoas que manuseiam coisas neste mundo. Sua vida com sua esposa, filhos, pais, irmãos, deveria ser diferente da casa do seu vizinho que não teme o nome de Hashem. Sua casa deveria ser um espaço completamente consagrado para que você não fosse contaminado. Nós possamos refletir sobre isso. O que está acontecendo nas casas, nas famílias
que dizem servir ao Senhor. E a Ruach HaKodesh nos traz um alerta sobre o risco da inundação de coisas contaminantes, infecciosas que têm invadido a casa de muitos crentes. Precisamos ter a consciência, irmãos, que a casa em que residimos, unidos às casas que estão, as coisas que estão sobre nossa responsabilidade junto de nós, tem o poder de trazer a presença de Hashem para esta terra, e todos os arredores concedendo todo tipo de bem, inclusive a oportunidade de conversão, podendo viver mais um dia, para as pessoas que ainda, essas pessoas que ainda não se encontraram com o Senhor, e estão escravas do inimigo, irmãos. As coisas, elas vêm primeiro, quando tratamos da unção. Porque não podemos ser ungidos e tocarmos naquilo que nos arremeteria para o império de trevas. Um pai ou uma mãe, ao chegar em casa, deveria reconhecer seu lar como um lugar consagrado. As pessoas no Oriente costumam tirar seus calçados antes de entrar em casa. Eu conheço irmãos que fazem isso, mas é inevitável não lembrarmos do texto de Shemot, Êxodo capítulo 3, versículo 15, que diz: ele disse, não chegue mais perto, tire as sandálias de seus pés, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E a aplicação deste texto, irmãos, para as nossas vidas é se estamos levando lixo para a nossa casa com os nossos pés. Com a nossa vida, qual é a possibilidade de estarmos levando coisas contaminadas para o nosso lar e trazendo desentendimentos, apreensões e até medos sobre as nossas casas? Irmãos, é tempo de deixarmos as coisas do mundo no mundo. Se realmente desejamos contemplar a beleza e a santidade de Hashem dentro da nossa família, nós precisamos deixar as coisas do mundo no mundo. Você pode olhar para a sua vida e concluir como uma vida infeliz, incompleta, um desperdício de tempo, regado de frustrações, mas analise de qual forma você tem vivido dentro do que deveria ser chamado lar. Pois você pode viver de forma a santificar, a atrair a presença de Hashem para a sua vida, ou viver de forma a atrair somente espíritos imundos. Quando foi a última vez que colocamos um halel, um louvor para cantarmos juntos com a nossa família em nossas casas? Quando foi que entoamos um cântico a Hashem e mudamos a atmosfera lá dentro? Mudamos aqui dentro, irmãos? As orações são ouvidas em suas casas? Maridos estão ouvindo as esposas orando? As esposas estão ouvindo os seus esposos orando? Quanto das escrituras é falado em sua casa? E se você mora sozinho ou sozinha, como está a santificação do seu ambiente? O que tem aspirado o seu coração? Sua ansiedade pode sempre estar associada em uma relação horizontal apenas. Quando seu anseio não estiver na prioridade de uma comunicação vertical com Hashem. Quantas vezes recebemos solicitações, irmãos, de pessoas que não sabem o que fazer? Qual decisão tomarem? Vidas que estão em situações extremamente complexas, difíceis. Quando nos aprofundamos nos aconselhamentos, nós podemos observar, irmãos, lares desestruturados e trabalhos ainda em pior condição. A base sempre está em coisas impuras. A base sempre está em coisas impuras. Um exemplo de contaminação, irmãos, as escrituras, elas nos advertem que não devemos mentir. Não devemos mentir, nós sabemos disso, mas e quando mentimos para nós mesmos?
Irmãos, é terrível isto. Porque você pode estar mentindo para você mesmo, você não sabe, você já caiu numa situação de engano tão grande pelos seus atos, e você nem sabe, você já se acostumou a viver desse jeito, irmãos. Todas as vezes, prestem atenção, todas as vezes que estamos nos justificando, dando desculpas do motivo pelo qual falhamos, pecamos. Pelo qual pecamos, nós estamos utilizando uma base própria de raciocínio na nossa autodefesa, defendendo a si próprio. Todas as vezes que nos colocamos na condição de oferecer uma desculpa por um erro, estaremos incorrendo em um sério risco de estarmos mentindo. Primeiramente para nós. Primeiramente para nós mesmos, irmãos, e depois para os outros. Não podemos ter êxito em nossas vidas se tivermos desenvolvido desculpas para continuar em nossos erros na nossa vida. Como? Como nós queremos, irmãos, ter êxito na nossa vida? Viver na plenitude da vontade do Senhor, daquilo que Ele tem para a nossa vida, se foi desenvolvido este hábito. As desculpas podem nos conduzir em um lugar perigoso, onde poderemos passar a acreditar naquilo que nos justificamos. Isso é sério, irmãos. Uma frase muito conhecida que diz: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Esta frase oculta do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, ali na Segunda Guerra, ficou muito famosa. Quantos foram enganados, irmãos, e jamais perceberam? Jamais souberam? Morreram. Perderam suas vidas sendo enganados. E quantos de nós podemos viver do mesmo modo? E não é mesmo, irmãos, não é mesmo este o projeto de Hashem para a sua vida. Não é o que Ele tem para cada um de nós. A maior parte das desculpas humanas, presta atenção nisso, a maior parte das desculpas humanas encobre alguém que deseja persistir num erro. A maior parte das desculpas humanas, ela está encobrindo uma pessoa que persiste no erro. Quando não assumirmos o pecado como pecado, procuraremos sempre alguém, um homem que possa nos remover, transferir a culpa. Contudo, nós sabemos disso. Só há um homem com poder de nos remover a culpa, e este é Yeshua, nosso Mashiach. E com ele nós, irmãos, com ele não poderemos tratar com desculpas, com justificativas, mas sim com arrependimento. Com arrependimento, reconhecimento e abandono do pecado. Não há outro caminho para encontrarmos o perdão. O texto que nós lemos sobre o profeta Irmiyahu ainda nos permite compreender como aprendemos a nos gloriar em coisas, em ter coisas, possuir coisas. E é impressionante como essa mentalidade se tornou atraente, conquistadora, ainda que todos nós saibamos que nada levaremos deste mundo. Nós sabemos disso. Mas como somos atraídos por isto? Como estas coisas nos conquistam? Nada, irmãos, nós sabemos que nada nós vamos levar deste mundo. Um mundo cujo status baseia-se quase que exclusivamente em coisas. Aliás, em breve será anunciado que até o mundo virtual se baseará nela sob o título A Internet das Coisas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Mas em breve isso vai acontecer. Pessoas, irmãos, entrando em depressão por causa de coisas. E o Senhor não tem isso para a sua vida.
Vamos ler novamente. É importante nós lembrarmos que nós lemos em Jeremias 9:22, nas outras versões 20 e 23. Eis o que Adonai diz: o sábio não deve gloriar-se. O sábio não deve gloriar-se de sua sabedoria. O poderoso não deve gloriar-se de seu poder. O rico não deve gloriar-se de sua riqueza. Para nós fecharmos, eu concluo esta mensagem declarando a importância de que o santificar passa pelo que vemos em casa, pelo que ouvimos, pelo que falamos, cada coisa que temos em nossa casa, congregação, trabalho, tudo precisa ter a unção clara de Hashem para que nós possamos estar na posição de sermos ungidos. O texto que lemos em 1 Coríntios 10, 14 a 23, é uma clara advertência para que nós não misturemos o que é santo com o que é profano. E isto, irmãos, lamentavelmente, é o que mais vemos em nossos dias. Se estamos nos preparando para um casamento, e se realmente compreendemos Mashiach e Yeshua como um noivo real, então as regras de um casamento são Mishlei Provérbios, capítulo 24, versículo 27. Faça primeiro o trabalho externo e arrume as coisas para si mesmo na terra. Depois disso, construa sua casa. Precisamos colocar as coisas em ordem em nossas vidas, irmãos. Trazer santidade para tudo que é nosso e só então a unção virá sobre nós para este encontro da glória da última casa que será maior que a primeira. Hoje Hashem deseja nos mostrar que precisamos colocar tudo o que foi nos confiado de modo a glorificar ao nome dele. Sejamos, irmãos, então corretos e diligentes, e assim nós seremos bem-sucedidos no nome de Yeshua Mashiach. Que assim seja. Assim seja. Nossa próxima atividade, na próxima quarta-feira, dia 5/4, nós teremos a celebração de Pesach e uma mensagem especial para este dia de ajuntamento solene, uma ordenança de Hashem, que o Senhor possa então continuar a se revelar e transformar a nossa vida em tudo aquilo que ainda se faz necessário em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Pai, eu levo diante do Senhor as nossas vidas, agradecendo a Ti pela Tua palavra. Pai, eu levo diante do Senhor as famílias neste momento. Pai, quantas pessoas, quantas vidas, quantas famílias sofrendo, Pai, sofrendo o que o Senhor não tinha para que elas sofressem. Ah, Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, fortalece os meus irmãos, fortalece-os, Pai, para que eles possam se levantar, se posicionar, corrigir tudo que precisa ser corrigido em suas casas, nas suas famílias. Pai, um dia o Senhor me acordou, o Senhor me levantou, o Senhor disse: lute pela sua família, lute pela sua casa. Pai, dê forças a estes homens, Pai, a maridos para lutarem pelas suas esposas, as esposas para lutarem pelos seus esposos, pais lutarem pelos filhos, filhos lutarem pelos pais, a família lutar pelos seus parentes. Pai, muitas situações vindo para remover o vigor, as forças, a saúde, a vida do teu povo, para que eles não exerçam aquilo que o Senhor os chamou para fazerem nesta terra, Pai. Fortalece-os no nome de Yeshua HaMashiach. É o que eu te peço, Senhor, que os meus irmãos tenham coragem e confiar no Senhor, crer na tua palavra que é viva e verdadeira, Pai. Tomar como verdadeira e fazer uso e ter uma mudança de posicionamento diante do Senhor, uma mudança, Pai, na mente. Quantas situações enfermando a mente das pessoas, Pai, trazendo tanto engano, tanta confusão, tanto desentendimento. E as pessoas, Pai, eu digo para crentes, acreditando nessas mentiras. Que não seja assim conosco, Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, mas que haja o revelar do Senhor, abrir dos olhos através da tua palavra que é verdadeira. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja.
Shabbat Shalom, que o Senhor possa ter falado com vocês aí. O Senhor está chamando a gente para um outro nível, né? Que a gente possa ter compreensão disso, receber tudo que Ele quer, deseja depositar na nossa mão. Mas a gente precisa ficar atento para que a gente não venha perder isso com as nossas próprias decisões. O Senhor é santo, santo. A primeira coisa que Hashem fez quando o povo chegou no Sinai, pode ler lá nas Escrituras. Lá, ele queria se revelar para o povo. Queria habitar ali no meio do povo, junto com o povo. Esse é o desejo dele. Pouca gente compreendeu isso. Pouca gente compreende isso até hoje. E a primeira coisa que ele pediu foi: Moshe, pede para esse povo se santificar, porque eu sou santo. Pode ler lá. Ele falou isso várias vezes. Santo, santo, santo. Pede para eles se santificarem. Eu vou ser santo. Existem várias coisas com relação à santidade. A gente está falando de coisas aqui referente à santidade, que o Senhor deseja que a gente tome propriedade da santidade. O Shabat, pode pegar nas tuas escrituras inteiras, foi a primeira coisa que o Senhor santificou. O tempo, está lá. O Shabat é um dia separado para mim, santificado. Quando a gente separa tempo para estar com o Senhor na presença dEle, não importa. A gente vai estar trazendo sobre nós santidade. Mas a gente começa a descobrir essas coisas no primeiro momento, é um vislumbre, é uma alegria imensa. Puxa, o Shabat, olha, como é que eu não guardei isso antes? Aí os dias vão passando, aí o sobrenatural vai ficando coisa comum. O Shabat é santificado. Quando a gente guarda o Shabat, a gente toma propriedade dessa santificação do Shabat sobre a nossa vida. Ah, não, mas sabe o que acontece? Eu tenho outras coisas para fazer. Tenho conta para pagar. Será? Vai demorar o Shabat ainda? Puxa vida, ainda falta 3 horas aqui. Aí aquilo que era uma alegria no começo, começa a virar um peso, um estorvo. Aí a pessoa se aparta. Não, quer saber? Isso aí não é para mim não. Se afasta da santificação. E vai receber o quê? Ai, Senhor, por que eu estou passando o que eu estou passando? O Senhor tinha isso para você? Eu estou falando de uma coisa, tem várias coisas que nos santificam. Cada celebração são datas solenes. O Senhor fala, faça uma reunião santa. O que Ele derrama sobre as nossas vidas nesses momentos? Santidade. E a palavra diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tem gente que começa bem. Aí pelo meio do caminho começa a se cansar do Senhor. Ai, Senhor, está pesado isso aqui. Vai chegando sexta-feira à tarde, vou ter que ir, senão vão olhar torto para mim. Porque eu não fui. O Senhor vai ter alegria na tua vida? Desse jeito? Ele quer. O Senhor está trazendo isso para a nossa vida. Eu estou compartilhando com vocês. Avalie a sua vida. Eu quero. 99,999% do nosso problema está na onde? O nosso problema todos? Está aqui, ó, na posição horizontal, na altura dos olhos. É com alguém que está do nosso lado. Me magoou. As pessoas magoam a gente na onde? Sabe na onde que a gente fica magoado? No prepúcio do nosso coração. É aí que a gente fica magoado. Ah, mas ele falou algo que eu não gostei. Prepúcio. Prepúcio. A gente só vai ficar magoado no prepúcio. Se o nosso relacionamento estiver bem estabelecido com o Senhor, o que alguém do nosso lado vai fazer que possa nos magoar? Fala para mim. A gente precisa dessa relação horizontal. Só que se ela for maior do que a nossa relação vertical, nós estamos com problema. Você possa ter entendimento disso. E eu estou buscando santidade na minha vida. Primeiro compreender o que é.
Como é que a gente recebe algo que a gente nem sabe o que é? Você sabe para onde você quer ir? Ah, não, eu quero ir para algum lugar. Onde é que você vai chegar? Lugar nenhum. Não sabe para onde você quer ir? Então a gente precisa definir um objetivo. Quero conhecer o Senhor. Quais são os pré-requisitos para isso? Santidade é o primeiro. E aí tem vários outros. As pessoas sofrem hoje. Yeshua deixou instrução para nós: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e depois a ti mesmo, ao teu próximo como a ti mesmo. Amar. As pessoas sofrem por quê? Normalmente. Ai, me rejeitou. Ai, fiz tanta coisa. Não quer nada comigo. A pessoa quer ser amada. Ser amado é bom? É ótimo. Mas se você entender o que é amor e desejar obedecer, essas coisas não vão te magoar. Pelo menos não deveria mais. Prepúcio. Que o Senhor nos ajude a entender. Muita coisa nos ensinaram, ficaram fora do lugar. Que o Senhor possa ter falado com cada um de vocês.